do senador Gravar, capítulo 1, ação dos espíritos sobre a matéria, item 56. Se encontrou, Amandinha? Item 56, né? Tá. Isso. Mandinha se encontrou porque ela nem penteou o cabelo depois do banho, então ela está pronta para o cérebro estar no folha. Já tá penteado meu cabelo. Nossa. Se eu pentear, ele arma. Como dizia Sandra Nemberg, que deselegante. Que deselegante, Jorginho. Ele tá, mas eu tá acho assim, penteado. porque quando lava a cabeça, o cérebro fica assim, não, ela está à vontade, o cérebro está aberto. Muito bem, então, senhoras e senhores, Jorginho, estamos começando o nosso estudo do Livro dos Médiuns nesse dia 24 de maio de 2023. Estamos aí com o nosso quarteto formado, esse quarteto de lutadores pela glória da doutrina espírita, esses batalhadores, esses soldados em luta para defender a doutrina com as nossas armas, disparando as verdades da doutrina espírita, para dissolver o tumulto desses mistificadores que estão atrapalhando a doutrina espírita. Menos Jorginho, que Jorginho apareceu apenas com o seu revolvinho de espoleta da marca Ramatiz, que não vai adiantar coisa alguma, senhoras e senhores. Então vamos lá, então. Vamos lá, Amandinha. O seu postão de voz. 56. A forma do perispírito é a forma humana. E quando nos aparece, é geralmente aquela sob a qual conhecemos o espírito em sua vida. Poder-se-ia crer, em razão disso, que o perispírito, separado de todas as partes do corpo, se amolda de alguma sorte sobre ele e lhe conserva o tipo, mas não parece que seja assim. A forma humana, com algumas diferenças aproximadas de detalhes, e salvo as modificações necessitadas para o meio no qual o ser foi chamado a viver, se encontra nos habitantes de todos os globos. É, ao menos, o que dizem os espíritos. É, igualmente, a forma de todos os espíritos não encarnados e que não tem senão o perispírito. É aquela sob a qual, em todos os tempos, se representaram os anjos ou espíritos puros. De onde devemos concluir que a forma humana é a forma tipo de todos os seres humanos, qualquer que seja o grau ao qual pertencem. Mas a matéria sutil do perispírito não tem a tenacidade nem a rigidez da matéria compacta do corpo, se podemos nos exprimir assim. Ela é flexível e expansível. Por isso, a forma que toma, se bem que calcada sobre a do corpo, não é absoluta. Amolda-se à vontade do espírito, que pode lhe dar tal ou tal aparência a seu gosto. Enquanto o envoltório sólido lhe oferece uma resistência insuperável. Desembaraçado desse entrave que o comprimia, o perispírito se expande ou se contrai, se transforma em uma palavra, se presta a todas as metamorfoses segundo a vontade que age sobre ele. É por consequência dessa propriedade de seu envoltório fluídico que o espírito, que quer se fazer reconhecer, pode, quando necessário, tomar a exata aparência que tinha em sua vida, mesmo a de acidentes corporais que podem ser sinais de reconhecimento. Os espíritos, como se vê, são, pois, seres semelhantes a nós, formando ao nosso redor toda uma população invisível em seu estado normal. Dizemos em seu estado normal porque, como veremos, essa invisibilidade não é absoluta. Amandinha, coloca um bombril na antena aí que tá dando umas travadas na sua internet. Tá. Eita lasqueira. Mas deu pra ouvir? Deu, legal. Deu uns 2 trechinhos aqui. Olha, isso aqui, eu estou achando que eu estou compreendendo que o Kardec se baseou naquelas comunicações em que você
só vê aquilo que você pertence, porque a gente sabe hoje que cada mundo tem um nível de pressão, de material, basicamente todos iguais, mas de acordo com a sua condição de geografia, modelo e tal, os corpos não são humanos como a gente conhece. Em Marte não tem Homo sapiens. Então, o perispírito aqui não apresenta a forma humana. O que está explicado aqui é o seguinte: quando você está evoluído, já passou da condição de inferioridade e atinge um estado de humanidade, de raciocínio, todos são iguais, mas que tem a forma humana, isso já é um pouco complicado a gente dizer que ele não deu. Não é que ele errou aqui, mas ele está se baseando simplesmente nos espíritos que vê só o espírito daqui. Você não enxerga espíritos de fora. Ô Jorge, calma aí, vamos lá. Essa ideia de novo, vamos lá. Romance. Os espíritos não estão presos só no globo terrestre. Só aqueles muito atrasados. Os restantes, os errantes que a gente conhece na literatura espírita, eles podem ir para certos outros mundos. E há diferença de pressão. Cada mundo tem uma atmosfera, tem uma densidade diferente. O que a gente chama aqui de peso da gravidade é diferente em todos os mundos. O que Kardec coloca aqui, que os espíritos falaram para ele, assim, o espírito deixando o corpo humano, ele conserva essa forma. É uma coisa assim imutável? Não é. Porque o perispírito, vamos falar que eu trombo a Mandinha no plano espiritual. A Mandinha conhece eu como Babu, então eu vou me apresentar como Babu. Mas vamos, assim, jargão popular, se dobrei a esquina, trombei uma outra pessoa que me conheceu no século XV. Vou me apresentar para ela. Então, esse corpo fluídico perispírito, ele vai se amoldando, né? E aqui ele fala, salvo as pequenas considerações, porque dependendo do mundo em que o espírito encarnado for chamado a reencarnar, o corpo pode ter alguma, vamos falar assim, chutar, num planeta XY do sistema solar, só tem um pulmão, ou outro órgão que faz o papel do pulmão. Então tem essas diferenças no corpo físico. Só que no corpo, o corpo físico, assim, desse planeta XY é parecido com o corpo humano. É uma cabeça, um tronco, 2 braços, 2 pernas, e isso não vai mudar. Em qualquer lugar, se um dia a gente conhecer uns outros planetas aí, a gente vai ver que a forma humana é a mesma. É tronco, cabeça, os membros, isso aí. E isso não vai mudar. Com algumas pequenas diferenças, é isso que Kardec coloca. Sim, mas aí é que dá, porque na leitura aqui, se você lê, dá a impressão que a forma humana, como nós conhecemos do Homo sapiens, é a forma geral. Agora, ele está falando aqui do perispírito, a condição que o perispírito tem de ser adaptado às necessidades que o espírito tem que ter, aonde ele vai atuar. Porque o que é o perispírito? O perispírito é o meio material do qual o espírito se utiliza para interferir na matéria ou utilizando a matéria. Agora, o corpo material característico de um mundo específico é diferente, vai ser diferente. Agora, a questão que ele chama aqui de humanidade é a condição quando o ser já evoluído, saído da fase mais primária, ele sempre será humano, entendeu? Sempre terá um espírito de humanidade, quer dizer. Mas ele não vai ser Homo sapiens. Porque se você está lá em Júpiter, você vai ter uma forma física diferente. Com certeza, talvez você tenha 2 braços, 2 pernas, mas, digamos assim, a constituição desse braço, dessa perna, dos seus órgãos internos vai ser compatível com o que está dentro do Júpiter. É isso, Jorge, mas é que você está fixando, é aquele negócio, você toma a palavra ao pé da letra. Não vai ter homens sapiens no planeta XY, porque lá a constituição vai ser diferente. Aqui o que predomina aqui no planeta Terra praticamente é o carbono.
Então, no planeta XY, lá, sei lá onde, vai ter outro, vamos falar que é o silício. Então, o corpo, tipo assim, vai partir dos animais, tipo, da evolução animal daquele planeta. Então, não vai ter um homem sábio todo lá, em todo planeta que tiver vida, assim, parecida com a nossa, a vida apareceu do homem sapiens. Não pode tomar isso ao pé da letra. Porque, assim, planeta XY deu a evolução dele lá, usaram o corpo humano, veio de uma espécie animal mais própria para aquele planeta, mas a constituição é a cabeça, tronco, perna, e que nem eu falei, lá se pode ter um pulmão, ou pode ter uma coisa parecida com o pulmão, mas a forma humana é para todo mundo. Porque no final aqui do item, porque é o seguinte, o 56, ele dá uma continuada, óbvio, do 55, mas na parte final do 55, ó. Porém, isso aqui é a parte final do 55. Porém, o perispírito, só por só, não é o espírito. Do mesmo modo que só o corpo não constitui um homem. Porquanto o perispírito não pensa. Ele é para o espírito, porque o corpo é para o homem. O agente é um instrumento de sua ação. Agora, vamos aqui para o... Aí dá essa explicação correta. Quando você está sem o corpo, você está só em espírito, perispírito, você tem a forma humana nesse mundo. Os espíritos, aí é que confunde aqui, olha só. Os espíritos, portanto, são, como se vê, seres semelhantes a nós, constituindo ao nosso redor toda uma população invisível no estado normal. Dizemos, no estado normal, porque, conforme veremos, a simplicidade nada tem de absoluto. Ele está falando do mundo material da Terra. Não, ele está dando uma explicação que a pessoa... Eu não entendi que seja da Terra. Final, ele também aqui. Não, Jorge, não tá, você tá levando a pé da letra, Jorge. Para com isso. Quando eu assim, ó, o que ele quer mostrar aqui? Que antigamente o pessoal, como ele colocou lá atrás já, o pessoal não tinha uma ideia do que era o espírito. Para todo mundo, o espírito é uma coisa abstrata. Ele está falando assim, não, o espírito deixou o corpo humano, ele mantém a forma do corpo humano. Cabeça, tronco, tal. Ele não vai ser uma estrela, ele não vai ser uma cruz, uma vassoura. Não, ele vai manter a forma do corpo humano. E essa forma do corpo humano é normal para todos os planetas que existe a reencarnação, com as suas diferenças de planeta. Mas aqui ele está falando disso aqui. Ele não está falando do mundo material só. Ele fala assim, os espíritos não ficam agarrados na Terra. Você, Jorginho, quando desencarnar, você vai ter a condição de visitar um Júpiter, só visitar, não sei se você vai poder ficar lá, tá? Mas você vai dar uma passeadinha lá para conhecer, você vai para Marte, dar uma conhecida também. Você, na sua condição, vai conseguir dar uma zapeada nesse universo aí. É que o Jorge está defendendo a tese de que os marcianos são verdes, têm antena, 4 braços, 5 pernas. É isso. Só deve. Só deve. E ó, aqui está muito claro, ele está dizendo que em todos os mundos que existem no universo, o padrão é uma forma semelhante à nossa. Ele não está dizendo igual à nossa, está falando semelhante. Semelhante a esse idioma. Aonde você leu isso aí, Claudinho? Que parte aqui do texto? Está escrito aqui, meu filho. A forma do perispírito é a forma humana. A forma humana... quando nos aparece, geralmente... Aqui, ó, calma aí, ó. A forma humana é semelhante... Ó, calma aí. A forma humana é semelhante entre os habitantes de todos os grupos. Mas não pode ser humana, porque humana nós conhecemos só aqui. Ô, Jorge, Jorge, não se prende... Forma. Ô, Jorge... uma condição de humanidade. Você que está se prendendo a palavra. Não vai ter um corpo humano igualzinho esse aqui no planeta XY. Esse corpinho aqui, que é basicamente carbono,
lá em XY vai ser silício, só que eles vão ter um braço, vão ter uma cabeça, vão ter... Não se prende ao pé da palavra, ó, vai ter um corpo igualzinho da Terra, composto dos mesmos materiais da Terra no planeta XY. Não é isso, Jorge. Não se prende à palavra. O Jorginho se prende à questão da palavra. Não, ó, lá no planeta XY vai ter o homem sábio. Não é o homem sábio, Jorge. É um outro... Jorginho, senhor Jorginho literal. Jorginho é literal, cara. Se você lê o texto inteiro, sem ler a 55, dá a impressão no texto que ele fala que todos os globos sobem à forma humana. Mas a humana aqui ele quer dizer de humanidade, de evolução acima do bruto. Ô Jorge, a Amandinha entendeu isso. Só você que está cutucando um negócio que ninguém entendeu de outra forma. Quando ele fala a forma humana, Jorge, é essa aparência de uma cabeça, 2 braços, 2 pernas. É isso que ele está falando. Você está levando literal Homo sapiens, que veio ali, parente ali do macaco. Não é isso. É uma forma semelhante à nossa. Você não vai encontrar um ser em outro planeta com 2 cabeças, 5 braços, 3 pernas, a cabeça embaixo, a bunda em cima. É isso que ele está falando. E muito menos com o mesmo material aqui, ó. Que isso aqui é muito carbono. Você não vai ter o mesmo corpo cheio de carbono em outro planeta. Vai ter um monte de magnésio lá o corpo. 57. Quer fazer um outro adendo aí? Alguma coisa, senador? Não. 57. Voltemos à natureza do perispírito, visto que isso é essencial para a explicação que temos que dar. Dissemos que, embora fluídico, não é menos matéria, possibilitando as aparições tangíveis, sobre as quais nos ocuparemos mais à frente. Viu-se, sob a influência de alguns médios, aparecer mãos, tendo todas as propriedades de uma mão viva, que tem calor, que pode apalpar, que oferecem resistência a um corpo sólido, que podem nos agarrar e que, de repente, evaporam como uma sombra. A ação inteligente dessas mãos, que evidentemente obedecem a uma vontade ao executar certos movimentos, tocando até mesmo melodias nos instrumentos, prova que eles não são parte visível de um ser inteligente invisível. Nos prova, calma aí, deixa eu perder aqui, que prova que eles são partes visíveis de um ser inteligente e invisível. Sua tangibilidade, sua temperatura, numa palavra, a impressão que provocam sobre os sentidos, chegando a deixar marca na pele, dar pancadas dolorosas ou acariciar delicadamente, prova que são de uma matéria qualquer. Por outro lado, seu desaparecimento instantâneo prova que essa matéria é eminentemente sutil e se comporta como algumas substâncias que podem alternativamente passar do sólido para esse estado fluídico e vice-versa. Como lá na Gênesis ele vai explicar que o perispírito é formado de uma variação do fluido cósmico universal, aí ele vai dar essas propriedades, como que isso pode acontecer. E é sempre por comparação. Ele não vai afirmar, porque a gente não sabe o que é o fluido cósmico universal, nem sabe o que é o perispírito, a matéria ainda. A gente sabe que provém do fluido cósmico universal, só que a gente não tem nada para comparar. Então, tipo assim, tudo que Kardec, quando vai comparar na gente, ele vai dar por uma comparação análoga, não toma por pé da letra, que nem fala assim, ó, quando eu falo que como o perispírito está invisível para nós aqui, depois ele fica visível, é como se houvesse uma condensação das moléculas. Ele fala assim, ó, mas não leva essa condensação ao pé da letra, porque não é assim que funciona. No mundo espiritual é totalmente diferente do material, mas só para a gente ter uma ideia. Ó, gente, olha, tem um livro que até hoje eu reputo dos mais completos, que a gente possa ter uma ideia muito rala do que é o perispírito. Ele é um condensado de tudo aquilo que já é um livro antigo, já tem mais de 8 anos, né, quase 10, chama-se O Perispírito, de Zalmino Zimmermann.
Então, ele fala as propriedades que se conhece do perispírito até hoje, Zalmino Zimmermann, O Perispírito. Nossa, é um livro muito bom até hoje, é um manual fantástico, muito bem elaborado sobre isso. Sobre calor, tal, propriedades que as pessoas já viram. É muito interessante. Zalmino Zimmermann é uma capa azul, é um livro grosso de uma capa azul. Se vocês um dia puderem ter em mãos ou comprar em algum sebo, tem, porque vale a pena como estudo. Senador, Amandinha. Não, agora é o senador. Eu acho que eu tenho um livro que o Babu me deu, do perispírito. Eu acho que esse aí é o do Pinheiro, não é? Acho que é. Acho que eu preciso esse ler. Esse que eu falando é o do Zalmino Zimmermann. Muito bom esse livro. Senador, algum comentário da sua parte? O comentário que eu tenho a respeito disso aqui, quando fala negócio de mão, ó, que aparece, tudo, eu lembrei daquele episódio que está lá no livro de Daniel, né? Quando um espírito escreve na parede lá do palácio do rei da Baltazar, lá da Babilônia, que aí ele chama lá o Daniel para explicar o que estava escrito. É um fenômeno descrito aqui, que está lá na Bíblia. Senador e seu passado de pastor. Não, vem cá, o Claudinho quer falar bem sobre isso aí, no fenômeno de Moisés, lá no monte, para receber os 10 mandamentos, aonde está um fenômeno de escrita direta. Então, mas o que se passou lá com Moisés, ninguém viu. Só ele. Só ele. Agora, o que aconteceu lá no palácio do rei da Babilônia, mais de uma pessoa viu. Entendeu? E Moisés, não sei. Eu tenho a impressão que o Moisés ali usou ali um negocinho lá, esculpiu e disse que foi Deus que escreveu. E pode ter sido uma inspiração, né? Aquilo lá pode ter sido ele próprio, né? Porque eu duvido que Deus apareceu ali e escreveu nas tábuas de pedra. Agora, o fenômeno que aconteceu, que está registrado lá no livro de Daniel, foi uma mão invisível que apareceu e escreveu na parede do palácio. Isso várias pessoas viram, isso ficou lá registrado lá na Bíblia. É o que ele descreve aqui. Então, o que está lá é a mesma coisa que aqui, só que lá, como é no livro de Daniel, aquilo lá é verdade e ninguém pode contestar. Agora, isso daqui não, isso aqui é mentira. Vá, senador, vá. 58. A natureza íntima do espírito propriamente dito, ou seja, do ser pensante, é para nós inteiramente desconhecida. Ele se revela a nós pelos seus atos, e esses atos só podem tocar os nossos sentidos por um intermediário material. O espírito precisa, pois, de matéria para agir sobre a matéria. Seu instrumento direto é o perispírito, como o do homem é o corpo. O perispírito, como acabamos de ver, constitui-se de matéria. Vem a seguir o fluido universal, agente intermediário, espécie de veículo sobre o qual ele age, como nós agimos sobre o ar, para obter certos efeitos através da dilatação, da compressão, da propulsão ou das vibrações. Assim considerada, a ação do espírito sobre a matéria é fácil de admitir-se. Compreende-se, então, que os efeitos pertencem à ordem dos fatos naturais e nada tem de maravilhoso. Só pareciam sobrenaturais, porque a sua causa era desconhecida. Desde que a conhecemos, o maravilhoso desaparece, pois a causa se encontra inteiramente nas propriedades semimateriais do perispírito. Trata-se de uma nova ordem de coisas, que novas leis vêm explicar. Dentro em pouco ninguém mais se espantará com esses fatos,
como ninguém hoje se espanta de poder comunicar-se à distância em apenas alguns minutos por meio da eletricidade. Nem da internet, por exemplo, nós estamos aqui em cada um em um lugar, estamos aqui falando por meio de ondas magnéticas do ar. Uma parte que é muito importante aqui, já teve livros no passado, livros no presente, que querem explicar o que é espírito. Kardec coloca, ou seja, a natureza íntima, propriamente dita, do espírito, ou seja, do ser pensante, nos é inteiramente desconhecida. Isso está nos segredos de Deus. Espírito de terceira ordem que nós somos, não vamos saber por muito tempo ainda o que é o espírito. Da onde vem o espírito? Babu, porque porque nós ainda necessitamos do contraste, tá? Até para se identificar. Sem contraste, a gente fica meio perdido. Imagine nós, um espírito Zé Ruela como a gente aqui, e está desencarnado sem o corpo, em pleno espaço, sem referência de altura, profundidade e querendo ir para algum lugar, entendeu? A gente ficaria realmente com agarofobia espacial, porque a gente sem modelo, a gente usa mal o pensamento, né? Então, a gente não se imagina sem forma, sem um lugar específico, né? Mas ainda é bom que tenha contraste, porque aí você pode se identificar um pouco, ainda ter um pouco de referência. Porque senão a gente ficaria mais maluco do que já normalmente. Então, aqui o que ele está falando é assim, o espírito é algo que a gente não conhece, a gente não sabe o que é. O que a gente sabe dele é que é ele que pensa. As atitudes vêm do espírito, não vêm da matéria. Uhum. Então a gente conhece o espírito, né, pelo pensamento, pelas atitudes. Agora, para ele agir para ele agir sobre a matéria, ele precisa de algum veículo material. Então é através do perispírito que ele consegue influenciar o corpo físico e o corpo físico agir sobre a matéria. Então o espírito, ele por si só, ele não consegue agir sobre a matéria. Ele precisa desse intermediário que é entre o corpo físico e o espírito. Então é como se fosse uma ferramenta que ele usa ali, né? E junto nisso o fluido universal, né? Isso, porque imagina um espírito pensando, emitindo algum pensamento para nós. Ele tem que viajar em alguma coisa, no fluido cósmico universal. Mas aí que está um nó na nossa cabeça. Como que é esse... Vamos falar, o que flui de um pensamento de um espírito? O que sai dali para viajar nas ondas do fluido? A gente não tem a mínima ideia de como funciona o espírito. Só relatando um pouquinho a respeito aí do livro que o Jorge falou, Perispírito dos Almino Zimmermann, ele é um compilado sobre tudo que existe nas demais obras espíritas sobre o perispírito. Então, inclusive, aquilo que está nas obras de André Luiz e Emmanuel. Portanto, a gente tem que ler com cuidado. Porque, na verdade, o Zalmínio Guima fez um tipo assim, pegou o que todo mundo dizia, criou quase uma enciclopédia, né? Porque os capítulos eles são um ajuntamento de que tudo que se falou, inclusive ele pega até fontes chamadas esotéricas, né? Anne Besant, esse pessoal assim, para ter uma... daquilo que se fala que é o corpo sutil, o corpo etéreo, corpo astral, ou sei lá, o perispírito. Mas é um bom livro para poder se estudar, mas eu sublinho que o Claudinho colocou bem. Você tem sempre que ler, tendo como base as obras doutrinárias e avaliando sempre o que tem de moderno para não cair num só escritor, né? Tem que ter um estudo mais geral sobre isso aí. Isso é importante. Para não cair no misticismo, né? Isso, exatamente.
Pra achar que espírito tem órgão, tem coração, tem pulmão. Misticista é um problema. Né? Por isso que eu tenho um gnomo aqui em casa. Vem cá, o cantinho místico, gnomo, as fadinhas, entendeu? Você tem também, Mandinha? Um gnomo em casa? É bom ter de vez em quando. Não, foi com a mudança. E tinha um monte de coisa assim, parecida. Não tem mais, não. Deu graças a Deus. Tá limpa. Graças a Deus. Amém. Amém. Também digo amém. Quem mais diz amém a isso? Sangue de Jesus tem poder. Vai, 59. Vai, 59. Perguntar-se-á, talvez, como pode o espírito, com o auxílio de matéria tão sutil, atuar sobre corpos pesados e compactos, suspender mesas, etc. Semelhante objeção, certo, não será formulada por um homem de ciência, visto que, sem falar das propriedades desconhecidas que esse novo agente pode possuir, não temos exemplos análogos sobre as nossas vistas. Não é nos gases mais rarefeitos, nos fluidos imponderáveis que a indústria encontra os seus mais possantes motores? Quando vemos o ar abater edifícios, o vapor deslocar enormes massas, a pólvora gaseificada levantar rochedos, a eletricidade lascar árvores e fender paredes, que dificuldades acharemos em admitir que o espírito, com o auxílio do seu perispírito, possa levantar uma mesa, sobretudo sabendo que esse perispírito pode tornar-se visível, tangível e comportar-se como um corpo sólido? O que eu gosto muito no Kardec é que ele faz sempre os contrastes para demonstrar que uma coisa não é sobrenatural, né? Por exemplo, assim, por que as pessoas acham mais fácil acreditar que o gás hélio pode levantar um balão, mas algo que ele ainda não vê como espírito pode, através de um fenômeno ainda, né, de telecinésia, levantar uma mesa, né? Então, digamos assim, ele faz um trabalho para que as pessoas percebam que espírito é uma realidade, por mais que ainda, até hoje, com mais senso, você não reconheça, não entenda diretamente como é que funciona, mas o espírito é alguma coisa, não é sobrenatural. Quem está com o celular vibrando aí é a Amandinha no Mina. Não sou as amigas chamando para gandaia. As amigas. Isso, ó. Não é o meu, não. O meu não é o meu aqui, é do 303, sem vergonha. Esses caras, ainda bem agora que tem essa etiqueta pra gente. Cara, o que eu tenho bloqueado desses números aí, mas não adianta, os caras inventam o número. Bom, voltando aqui para o nosso assunto. Ei, Soninho, não passa isso pra mim não, Mandinha. Se você aí depois do banho quente, então, aí é terrível, minha filha. Faz isso com a gente não. Vai, senador. Bom, aqui o que ele coloca é assim, existem outras forças que a gente não pega, não enxerga, mas que a ciência reconhece que é algo que existe. Né? Por que o espírito, então, não pode ter a mesma credibilidade? Né? Não tem muito sentido isso aí. É que isso aqui está muito ligado a questões da filosofia de antigamente, né, senador? Você que é um pré-socrático, praticamente, aqui, um Parmênides da filosofia. Lá se discutia tudo isso, o que era o espírito, mas o espírito é material, tinha algumas pessoas que achavam que era alguma coisa material, outros falavam que não era material, então sempre em torno do espírito ficou essa... E isso mostra muito bem naquele livro nosso Filosofia Espírita e Filosofia Geral. Ele vai comparando os conheceres do passado com de todos os tempos, né? E para depois mostrar como que é a visão espírita disso aí. Então é muito interessante aquele livro lá. Mandou Babu, mas hoje você entende, digamos assim, esse tipo de situação natural
Porque é como o Claudinho falou, quando todo mundo vê participando, mas eu fico pensando o seguinte, quando aquele nosso padre português, que praticamente se diz brasileiro, né, Bartolomeu Guimarães, pela primeira vez realmente sobe no balão, muito antes mesmo da França, o pessoal achou um absurdo, mas ele já tinha uma noção exata de que aquilo podia flutuar. Depois ficou tão normal que era absurdo alguém não acreditar, né? Era até, digamos assim, uma ignorância. Ah, não, nada pode subir a lei. Não, entendeu? Mas a primeira vez, porque ele foi o primeiro cara aqui no Brasil a mostrar para o mundo que alguma coisa podia ser levada no céu um pouquinho mais pesada pelo ar, levada por uns gases, entendeu? Então, quer dizer, você se acostuma com uma coisa, você pensa que a compreende, sabe, mas ela torna-se comum. E aí você já acha que sabe, entendeu? É a mesma coisa o seguinte, se você explicar para a pessoa, ela mesma usa hoje em dia, muda o celular, telefona, manda mensagem. Mas se você falar que, nesse momento, nós estamos todo mundo junto, numa só chamada, aí vai para umas antenas que separam nossas vozes, chega num lugar, ninguém entende como é que é isso, só a pessoa que sabe fazer, e mesmo assim, para explicar como acontece. Você liga o telefone, ela junta todos os telefonemas e manda para uma antena. Ali é a antena que separa cada vaidinha. Chama o Jorginho Paterra, digamos. Chama o Jorginho Paterra. Quer dizer, não tem coisa mais espírita do que isso. Isso é para mim uma coisa espírita. Falar, caraca, velho, como é que pode? Não. Todas as imagens vão para um lugar só e ali elas se separam. Ô, João, mas nós estamos falando aqui do espírito. A gente tem uma... Mas naquela época... Mas até hoje, Jorge, hoje a gente pode... Mostrar que podia levantar voo, ele levantou o voo. Depois todo mundo achou que era normal. Agora, o espírito ainda não é uma coisa tão normal. Sim, Jorge, calma aí. Volta para a Terra, calma, respira. Então, quem fala aqui, como naquela antigamente, por isso que eu puxei, né, o negócio da... Se discutia do espírito, mas ficava falando, o espírito é matéria, espírito não é matéria, nunca se chegava a uma conclusão. Kardec foi só, o espírito é uma coisa, mas a gente não sabe o que é, ele age através da matéria, através de outra matéria sutil e tudo mais. Então, a gente aqui, como estudante da doutrina aí, a gente tem uma noção muito rara do que é espírito ainda e de como que ele se manifesta, mas para nós é uma evidência, é uma verdade incontestável que o existe. Agora, vamos pegar a maioria aí, já que aqui no Brasil todo mundo é maioria cristão, né? Se você perguntar para o católico, o evangélico, para outras pessoas, o que é o espírito, como que ele age, eles não vão saber explicar. Para eles, aquilo ali é totalmente Eles acreditam, né? Eles têm a fé deles, que alguma coisa sobrevive ao final do corpo, tudo mais, outros ficam falando que vai ficar dormindo até o juízo final, então. Mas, tipo assim, se pedir para eles explicar o que é isso, eles vão cair na filosofia de antigamente, eles vão ficar devagando, mas o espírito é alguma coisa material, não, o espírito não é matéria, mas como que ele age na matéria? Então, esse pessoal, maioria aí, não sabe o que é espírito, cai nisso aqui que Kardec está falando. Na verdade, assim, não tem assim uma explicação. Se desde a Grécia Antiga não se houve um consenso para saber exatamente o que é porque até hoje a gente ainda não tem capacidade de entender conceitos que não é da nossa ciência ainda. Não é da matéria, não é da matéria física. Porque não é ainda, a gente não está num estágio ainda capaz de compreender conceitos que a nossa inteligência ainda não chegou nesse patamar. Vá, Amandinha. Com esse brinde... Só que a gente vai dividir aqui essa pergunta, hein? Não, Amandinha, vai com você, Amandinha. É grande? Rapaz, Amandinha é grande mesmo. Amandinha, lê os 3 primeiros, que depois eu leio os outros 2, que aí... Tá. O Claudinho lê os últimos.
Então, vamos lá. Manifestações físicas, mesas girantes. Item 60. Capítulo 2. Isso, capítulo 2. Dá-se o nome de manifestações físicas àquelas que se traduzem por efeitos sensíveis, tais como os ruídos, o movimento e o deslocamento de corpos sólidos. Alguns são espontâneos, quer dizer, independentes de toda vontade. Os outros podem ser provocados. Não falaremos primeiro senão desses últimos. Só um adendo, isso aqui é muito importante. Ó. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que levar para Kardec em qualquer obra que nós vamos ver. Manifestações físicas são efeitos sensíveis, como ruído, movimento. Aquilo que ele vai chamar depois de psicografia, psicofonia, são manifestações inteligentes. Então, quando você encontra manifestações físicas da obra de Kardec, ele está se relacionando a esse tipo de coisa. Uhum. O efeito mais simples e um dos primeiros que foram observados consiste no movimento circular dado a uma mesa. Este efeito se produz igualmente sobre todos os outros objetos, mas a mesa, sendo sobre a qual mais se exercitou, porque era mais cômoda, o nome de mesas girantes prevaleceu para a designação desse tipo de fenômeno. Correto. Quando dizemos que esse efeito foi um dos primeiros a serem observados, queremos nos referir a estes últimos tempos, porque é bem certo que todos os gêneros de manifestações foram conhecidos desde os tempos mais recuados. E não por ser de outra maneira, uma vez que são efeitos naturais, devem ter se produzido em todas as épocas. Tertuliano fala em termos explícitos de mesas girantes e falantes. Tertuliano, vou falar para vocês quem foi Tertuliano. Quem? 155 a 220 é o ano. Bispo e um dos doutores ou pais da igreja, de grande cultura e eloquência. Defendia a teoria do montanismo, que aceitava as manifestações e a atuação do espírito nas obras e ações dos homens, o que lhe valeu ser considerado herege. Agora sou eu, vamos lá. Mas o Tertuliano, ele viu essas sessões algum dia na vida dele lá? Ele fala sobre isso? Tertuliano é de ano 155, Jorginho. Pouquinho depois ali de Cristo ali. Não era da época de Kardec, Tertuliano. Não, mas que tal? Mas se, ó, Tertuliano trata em termos explícitos das mesas girantes. Quer dizer, ele deve ter escrito que ele viu algum fenômeno semelhante. Eu nem sabia disso. Isso, é que Kardec coloca aqui, ó. Quando fala da mesa gigante, foi naquela época de Kardec, porque a mesa é uma coisa mais comum, mas ele falou assim, ó, mas em outras épocas, os espíritos deviam fazer outra coisa, jogar pedra nos outros, ficar aparecendo uma mão lá na parede, que nem o senador falou aí, os espíritos deviam fazer outro tipo de algazarra, vamos falar assim, para chamar a atenção, né? E aí Tertuliano provavelmente viu alguma coisa e o senador está pesquisando aqui, ó. Não, provavelmente ele presenciou algum movimento de objetos, né, que não tinha, teoricamente, causas naturais naquela época, né? Vamos lá, sou eu. Durante algum tempo, o fenômeno alimentou as curiosidades dos salões. Depois foi deixado de lado, para passarem... Deve ter gol de algum time aí que... Normalmente, quando solto aqui. Durante algum tempo, o fenômeno alimentou a curiosidade dos salões. Depois foi deixado de lado para passarem a outras distrações, pois era apenas um objeto de diversão. Duas causas contribuíram para o abandono das mesas girantes. Primeiro, a moda, que para as pessoas frívolas raramente consagram 2 invernos ao mesmo divertimento, e que, no entanto, dispensaram a esses 3 ou 4 invernos. Ou seja, ó, durante 4 anos ali, o pessoal ficou andando brincando com a mesa gigante ali. O que para elas era algo prodigioso.
E a outra causa é que, para as pessoas ponderadas e observadoras desses fenômenos, resultou algo sério que prevaleceu e deixaram de se preocupar com as mesas girantes para se ocupar das consequências resultantes do fenômeno, que eram muito mais importantes. Abandonaram o alfabeto para adentrar a ciência. Eis todo o segredo desse abandono aparente do qual fazem tanto barulho os ridicularizadores. Seja como for, as mesas girantes são o ponto de partida da doutrina espírita, e nós lhe devemos alguns avanços, tanto mais que, apresentando os fenômenos em sua maior simplicidade, o estudo das causas que o produzem ficou facilitado, e a teoria, uma vez estabelecida, nos deu a chave para entender os efeitos mais complicados. Ou seja, começou do mais básico, chamou a atenção de uma turma inteira, aí, de um pessoal inteiro. Aí, quando o pessoal ficava brincando ainda, algumas pessoas mais sérias começaram a estudar. E aí, como a gente sabe que a espiritualidade trabalhou num grande conjunto para que, na época de Kardec, viesse a doutrina espírita, assim, ó, já chamamos a atenção do pessoal, já chamamos a atenção de quem a gente queria chamar a atenção, que eram umas pessoas mais sérias, então vamos abandonar aquelas pessoas que só ficam brincando na relação, né? Vamos falar assim, aqueles ruídos, que nem ele falou, durante 4 invernos, as pessoas ficaram se reunindo no salão para fazer a brincadeira, o que a gente chama hoje a brincadeira do corpo, né? Aqui no Brasil é muito brincadeira. Eles ficaram durante 4 anos lá brincando com as coisas lá, que era um início daquilo lá, porque precisava chamar a atenção da massa, pegar uns intelectuais que poderiam, que ao estudar, viam que aquilo tinha algo a mais, que nem Kardec é primoroso, que nem abandona os negócios, abandona o alfabeto e adentra a ciência. Aí foram estudar. Fale, senador, o senhor com o seu tostão de voz aí. Que eu vi que o Jorginho deu uma saída aí. Deu uma saída. O que ele coloca aqui, assim, tudo começa através das mesas girantes, que eram manifestações físicas que o objetivo era chamar atenção, né? Se não fosse assim, Kardec não teria chegado a fazer tudo que ele fez, né? Então foi necessário esse, vamos dizer assim, esse chamamento, né, a todos. Aqueles que eram de fato sérios prosseguiram nas investigações, no conhecimento dessa nova ciência, vamos dizer assim. E aqueles que usavam só para brincadeira, brincaram durante um tempo e depois largaram, porque, né, como todo mundo, recebe um brinquedo, brinca um pouquinho, cansou e joga fora. Senador. Vamos lá. 61. Para a produção do fenômeno, é necessária a participação de uma ou muitas pessoas dotadas de aptidão especial e designadas pelo nome de médiuns. O número dos participantes é indiferente, a menos que entre eles se encontrem alguns médiuns ainda ignorados. Só um adendo aqui, só que para não confundir, né? Aí Kardec fala assim, ó, pode ser um médium que pode fornecer o fluido, depois ele vai explicar como funciona isso, né? E os espectadores é indiferente. Pode ter vários espectadores e nenhum. Só esse pequeno adendo aí. Quanto às pessoas cuja mediunidade é nula, sua presença não dá qualquer resultado, podendo mesmo ser mais prejudicial do que útil, pela disposição de espírito com que frequentemente se apresentam. Os médiuns gozam de maior ou menor poder na produção dos fenômenos, produzindo efeitos mais ou menos pronunciados. Um médium possante quase sempre produz muito mais do que 20 outros reunidos, bastando pôr as mãos na mesa para que ela, no mesmo instante, se movimente, se eleve, revire, salte ou gire com violência.
Aqui vamos entender por que colocar a ponta do dedo no copo. A brincadeira do copo. Mas, digamos assim, se o copo se mexe, normalmente é porque o grupo fica meio assim, meio em transe e sem saber também mexe até o copo. Porque, na verdade, se não tiver médio ali, o copo não vai se mexer. Não vai se mexer. E não precisa todo mundo colocar o dedo ali, né? Só que seja médio, ele vai fazer mexer o copo sozinho. Mas eu acho que os Estados Unidos, que não tem uma ideia assim de espiritualismo, de espiritualidade mediúnico, eles construíram aquela tabuinha Ouija, né, que você compra em qualquer loja. E essa tabuinha Ouija é a brincadeira do copo, digamos assim, do primeiro mundo. Que aqui não é pobre, só não é o copo, Virgem. Nós não tinha essas coisas, nós tinha que... Não até terceiro mundo aqui. Você já viu, né, Amandinha? Essa tabuinha, né? A Amandinha tem uma na casa dela, que ela bonita as amigas dela aí, ó. Tudo chato. Tem aqui em casa, Jorge. Tem aqui em casa. Brincadeira. Você não tem mesmo? Não sei se não tem. Jorginho já vai rezar pra sua alma, Charlie. Já vamos fazer. Tem, já vamos fazer. Porque isso se vende como brincadeira mesmo. É uma coisa assim inacreditável. Vamos embora. 61, Jorginho. 62 sou eu. Isso. Nenhum indício há pelo qual se reconheça a existência da faculdade mediúnica. Espera aí. Não há nenhum indício. Nenhum indício há pelo qual se reconheça a existência da faculdade mediúnica. Só a experiência pode revelá-la. Quando numa reunião se quer experimentar, devem todos, muito simplesmente, sentar-se ao derredor da mesa, colocar-lhe em cima espalmadas as mãos, sem pressão nem esforço muscular. A princípio, como se ignorasse as causas do fenômeno, recomendavam muitas precauções, que depois se verificou serem absolutamente inúteis. Tal, por exemplo, alteração dos sexos, tal também o contato entre os dedos mínimos das diferentes pessoas, de modo a formar uma cadeia ininterrupta. Essa última precaução parecia necessária quando se acreditava na ação de uma espécie de corrente elétrica. Depois, a experiência lhe demonstrou a inutilidade. A única prescrição de rigor obrigatório é o recolhimento absoluto do silêncio e, sobretudo, a paciência, caso o efeito te faça esperar. E, sobretudo, a paciência. Pode acontecer que ele se produza em alguns minutos, como pode tardar meia hora ou uma hora. Isso depende da força mediúnica dos co-participantes. Aqui no Kardec... Todo mundo com a mão na mesa agora aí, vamos juntar os dedinhos para a gente ver se tem a mediúnica. Nessa primeira fase que o Jorginho releu aí de novo, é só para ver assim, não tem nenhum aspecto exterior que dê para identificar o médium. É só na tentativa mesmo. Só vendo o que ele produz. Esse médio é bom mesmo. Isso. Não, as amigas da Amandinha já estavam chamando essa Amandinha, nós já abrimos um vinho aqui já, Amandinha. Vamos ficar loucura. Os petiscos já estão na mesa. 63, 64, para a gente terminar esse capítulo. Vamos embora. Vamos lá. Vai, Amandinha. Dizemos ainda que a forma da mesa, a substância da qual foi feita, a presença de metais, da seda nas vestes dos assistentes, o dia, as horas, a obscuridade ou a luz, etc. São tão indiferentes como a chuva ou o bom tempo. Só o volume da mesa tem alguma importância, mas somente no caso de que a força medianímica seja insuficiente para vencer a resistência. Em caso contrário, uma única pessoa, uma criança mesmo, pode fazer erguer uma mesa de 100 quilos, enquanto que, em condições menos favoráveis, 12 pessoas não fariam mover a menor mesinha.
Estando as coisas nesse estado, quando o efeito começa a se manifestar, ouve-se geralmente um pequeno estalido na mesa. Sente-se como um frêmito, que é o prelúdio do movimento. Parece fazer esforços para desprender-se. Depois, o movimento de rotação se pronuncia, se acelera ao ponto de adquirir uma rapidez tal que os assistentes experimentam sérias dificuldades para segui-la. Uma vez estabelecido o movimento, pode-se mesmo afastar-se da mesa, que continua a se mover, em diversos sentidos, sem contato. Quer que continue, Amadinha? Ah, tá. Pode continuar. Tá. Em outras circunstâncias, a mesa se levanta e se equilibra ora num pé, ora no outro, e depois retorna suavemente à sua posição natural. Outra vez, ela se balança, imitando o movimento oscilante de um barco. Por vezes ainda, mas para isso é preciso um poder mediúnico considerável. Ela se ergue inteiramente do chão e se mantém em equilíbrio no espaço, sem ponto de apoio, chegando alguma vez até o teto, de modo que se pode passar por debaixo dela. Depois desce lentamente, balançando como faria uma folha de papel, ou cai violentamente e se quebra, o que prova, de uma maneira patente, que não é um joguete de ilusão ou de ótica. Aí Kardec vai começar aqui, né, comecinho ali, que fala assim, ó, não tem que apagar a luz, não tem que ser dia chuvoso, não tem que colocar música, acender incenso, isso aí nada vai ajudar no processo, no coisa exterior. E ele fala assim, a única coisa que, nem o material da mesa, tudo aí ele só faz uma única ressalva. Ele fala assim, ó, se for uma mesa muito pesada, e o médico que tem ali não tem uma grande potência de capaz de suprir, então essa mesa muito pesada do espírito não vai conseguir mexer. Mas se tiver ali um médium muito potente, mesmo a mesa mais pesadona, ele consegue mexer. Então ele faz só essa ponderação, porque aí vai depender muito mais do poder do médium, né, do que de outras coisas. Vá, senador. Então, na 64, outro fenômeno que se produz com muita frequência, conforme a natureza do médium, é o das pancadas no cerne da madeira, no seu interior, sem provocar qualquer movimento da mesa. Esses golpes, que às vezes são bem fracos e outros muito fortes, estendem-se a outros móveis do aposento, às portas, às paredes e ao forro. Voltaremos logo a este caso. Quando se produzem na mesa, provocam uma vibração que se percebe que vem pelos dedos e que se torna, sobretudo, muito distinta se aplicarmos o ouvido contra a mesa. Aqui no meu tá diferente isso aqui, senador, o finalzinho. Se apurarmos o ouvido, se você começar... Não precisa colocar, no seu dá sentido de colocar o ouvido na mesa para ouvir, né? Ele fala que é um estado tão característico desse movimento que se você apurando o ouvido, está acostumado com esse tipo, você já sabe, ó, isso aqui é uma pancada de alguém mistificando, isso aqui é o espírito propriamente manifestando. Eu não sei se está no francês desse jeito, se Titio Herculano deu uma adaptada aí no seu. Que Kardec não deu. A minha explicação aqui, quando você sentiu nos dedos, preste atenção, aplique que o ouvido não é encostar o ouvido na madeira, mas é você ficar mais atento ao som, porque às vezes pode ser imperceptível. Não, o que eu entendi que ele fala assim, como você vai apurando, vai conhecendo o trejeito ali, né, a batida é tão característica que você sabe distinguir quando é o próprio espírito ou quando é alguém fazendo uma gracinha. Ah, é. O que ele dá a entender aqui é assim, você com base na experiência de outros casos, você já começa a perceber que aquele som ele não está vindo de fora, ele está vindo lá de dentro da madeira, então é diferente. Isso, você percebe
É verdade. Mandinha, se prepare aí, depois de toda essa explicação, nós vamos na sua casa, vai colocar a mesa no centro aí todo mundo vai fazer um teste aí para a gente saber se vamos marcar uma sessão vai aqui. levantar. Vamos marcar uma sessão aqui. A Mandinha já quer fazer umas perguntas. Experimental. Nós vamos ser pesquisadores igual Kardec, nós vamos invocar espírito. O Babu diz que pode invocar, então nós vamos na sua casa, encostar os dedinhos e esperar uma meia hora, 1 hora, para saber quem é o médium forte aí. Olha, a tradução... Algum de nós é. A tradução do francês está mais próxima dessa tradução do Herculano. Ele fala assim, quando eles acontecem na mesa, eles produzem uma vibração muito apreciável pelos dedos, e especialmente muito distinto quando aplicamos o ouvido a ele. Então, na prática, na verdade, é isso. Você percebe quando a vibração está vindo lá de dentro da madeira, não é de fora. Então, é algo que só um espírito mesmo poderia produzir. É um tipo de movimento e de som diferenciado. Chega por hoje, amiguinhos. Chega, amiguinhos, sem prece final. Sem pressa.